Às vezes, sabemos dar com uma certa facilidade. Sabemos oferecer tempo, escuta, presença, um serviço, por vezes até uma palavra que o outro não esperava, mas que lhe faz bem. Conhecemos essa alegria tranquila de sentir que algo passou de nós para outra pessoa e que essa passagem aliviou por um instante o seu caminho. Mas quando se trata de receber, algo se torna mais complicado. Um movimento desperta em nós antes mesmo de termos tido tempo de o compreender. Minimizamos, desviamos, procuramos como retribuir, como equilibrar, como sair o mais depressa possível dessa posição estranha em que algo nos é dado sem que o tenhamos controlado. Podemos dar com generosidade, mas receber expõe-nos de uma forma mais íntima. Receber pede-nos que permaneçamos ali por alguns segundos, sem retomar imediatamente o controle do movimento. Imaginemos uma cena muito simples. No fim de uma reunião, alguém aproxima-se de si e diz-lhe que achou a sua intervenção justa, que lhe foi útil, que o ajudou a ver algo com mais clareza. O elogio é sincero, sereno, sem excesso. E, no entanto, quase de imediato surge um reflexo. Sorri, encolhe ligeiramente os ombros, diz que não foi nada, que apenas disse o que lhe veio à mente, ou então devolve o elogio à pessoa que acabou de o oferecer. A palavra recebida é devolvida antes mesmo de ter tido tempo de o alcançar. Esta pequena cena, muitos de nós a conhecemos. Repete-se sob formas diferentes, quando alguém nos oferece ajuda e respondemos depressa demais que havemos de nos desenrascar, quando nos dão um presente que nos toca. Mas a nossa mente começa logo a procurar o que poderíamos oferecer em troca. Quando uma pessoa nos diz que gosta de nós, que se importa conosco, e em vez de deixarmos essa palavra entrar, já nos perguntamos como poderíamos merecê-la, justificá-la ou não a desiludir. Recebemos mal, não porque sejamos ingratos, mas porque receber nos coloca numa postura que nem sempre aprendemos a habitar. Dar dá-nos uma forma de impulso. Receber pede-nos uma forma de abandono. E talvez seja precisamente esse abandono que nos perturba. É sobre isso que gostaria de falar hoje. Sobre o que a nossa dificuldade em receber revela em nós. Sobre o que ela custa às nossas relações. E sobre a liberdade mais simples que aparece quando aprendemos, pouco a pouco, a deixar que um dom chegue até nós. Para compreender esta dificuldade, é preciso primeiro reconhecer que ela não se manifesta ao acaso. Surge muitas vezes quando algo nos é dado, sem que o tenhamos pedido, sem que o tenhamos preparado, sem que possamos imediatamente inscrevê-lo numa lógica de troca. Uma palavra benevolente, um serviço espontâneo, uma atenção que nos antecede, um gesto gratuito. Tudo isso vem perturbar discretamente a nossa necessidade de equilíbrio. Porque gostamos de saber onde estamos. Gostamos de sentir que nada transborda, que nada nos põe em dívida, que nada vem desorganizar as contas invisíveis que mantemos com os outros. Mesmo quando não pensamos explicitamente dessa forma, uma parte de nós vigia o equilíbrio. Já retribuímos o suficiente? Recebemos demais? Continuamos livres? Ou tornamo-nos devedores? Estas perguntas nem sempre são formuladas, mas agem em silêncio. Em alguns, essa inquietação toma a forma do medo de dever. Todo dom recebido parece criar uma dívida que seria preciso pagar rapidamente para não permanecer numa posição de dependência. Em outros, assume uma forma mais íntima. A sensação de não merecer o que chega de bom. O elogio parece exagerado, o presente demasiado generoso, o amor grande demais para aquilo que acreditamos ser. Então,
reduzimos o que nos é dado para o tornar mais aceitável. Diminuímo-lo para que não nos obrigue a receber plenamente demais. E por vezes esta dificuldade vem simplesmente de um hábito antigo, o de nos sentirmos mais confortáveis na posição de quem dá. Quem dá, escolhe o momento, a forma, a intensidade do gesto. Permanece, de certa maneira, do lado da ação. Quem recebe, pelo contrário, aceita que o movimento venha até si. Não controla nem a sua origem, nem a sua medida, nem o seu efeito. Tem de consentir em ser alcançado. Esta diferença é discreta, mas profunda. Dar deixa-nos muitas vezes uma impressão de autonomia. Receber lembra-nos que não somos a origem de tudo o que de bom nos acontece. Obriga-nos a reconhecer que outros podem pensar em nós, cuidar de nós, oferecer-nos uma palavra, uma presença ou um gesto que não poderíamos ter dado a nós mesmos. Há nisso uma forma de humildade. Não a humildade que consiste em diminuir-se, mas aquela que consiste em reconhecer que a nossa vida não se sustenta apenas pelas nossas próprias forças. Receber é aceitar que algo nos venha de fora e nos faça bem sem que o tenhamos fabricado. É deixar que a vida, através de alguém, chegue até nós. Ora, esse reconhecimento pode ser mais difícil do que parece. Pede-nos que saiamos da ilusão de um controlo completo. Pede-nos que nos deixemos tocar. E deixar-se tocar é por vezes mais exigente do que dar, porque nos torna visíveis na nossa necessidade, na nossa alegria, na nossa gratidão, nessa parte de nós que não controla tudo. Há também uma coisa que muitas vezes esquecemos. Quando recusamos ou minimizamos o que nos é dado, não nos protegemos apenas a nós mesmos. Interrompemos também o gesto daquele que estava a dar. Um dom não está completo no momento em que sai das mãos de quem o oferece. Realiza-se verdadeiramente quando é acolhido. Uma palavra benevolente não termina o seu percurso quando é pronunciada. Termina-o quando encontra diante de si alguém que aceita ouvi-la. Um presente não se resume ao objeto transmitido. Contém a atenção, a memória, o tempo, o desejo de agradar. Se o recebemos distraidamente, se o reduzimos depressa demais, se o transformamos imediatamente em dívida, algo do seu movimento se perde. Imaginemos uma mãe que prepara uma refeição para o filho já adulto. Pensou nele ao escolher os ingredientes. Lembrou-se de um prato de que ele gostava em criança. Passou tempo na cozinha, não para cumprir uma tarefa, mas para lhe oferecer uma forma de ternura. Quando o filho se senta à mesa, pode comer rapidamente, dizer que está bom e passar a outra coisa. A refeição terá sido servida, sim, mas o dom não terá sido inteiramente recebido. Mas ele também pode parar por um instante. Pode olhar para o que está diante dele, reconhecer o cuidado que ali se encontra, saborear verdadeiramente e depois dizer simplesmente que isso o toca. Nada de teatral, nada de excessivo, apenas uma presença que deixa o gesto ir até ao fim. Então a refeição torna-se mais do que uma refeição. Torna-se uma circulação completa. Algo partiu de um coração, atravessou gestos e foi acolhido por outro coração. Talvez seja isto receber bem, permitir que o dom cumpra todo o seu percurso. Esta ideia muda muitas coisas. Enquanto acreditarmos que receber com modéstia significa minimizar, desviar ou devolver rapidamente a quem dá, permanecemos à superfície de uma cortesia um pouco seca. Pensamos ser humildes, quando por vezes impedimos o outro de conhecer a alegria de dar plenamente. Mas quando compreendemos que receber bem é também uma forma de honrar quem dá,
Então a recepção deixa de ser uma posição passiva, torna-se um ato de atenção. Receber não é tomar, não é apropriar-se, não é colocar-se no centro. É criar espaço suficiente dentro de si para que aquilo que nos é dado possa existir verdadeiramente. É dizer pela nossa presença: aquilo que me ofereces não cai no vazio. Chega para algum lugar, conta, toca-me. Há nesta transformação algo que se liga à nossa relação com a vida inteira. Vivemos numa cultura que valoriza muito a iniciativa, a autonomia, a capacidade de cada um se construir a si mesmo. A beleza nessa valorização. Ela encoraja-nos a agir, a não esperar que tudo venha de fora, a participar na nossa própria existência. Mas também pode cegar-nos quando nos faz acreditar que tudo o que somos vem apenas de nós. Se olharmos com atenção, vemos bem que a nossa vida começou por receber. Não escolhemos o nosso nascimento, a nossa primeira língua, o rosto daqueles que se inclinaram sobre nós, os lugares onde a nossa sensibilidade se formou. Não escolhemos as primeiras vozes que nos tranquilizaram ou feriram, os gestos que nos deram confiança ou nos ensinaram o medo. Mesmo mais tarde, quando acreditamos decidir livremente o nosso caminho, quantos encontros, acasos, palavras surgidas no momento certo abriram portas que não teríamos sabido encontrar sozinhos. Recebemos mais do que alguma vez poderemos contar. Este reconhecimento não diminui em nada o valor dos nossos esforços, não retira nada ao que construímos, atravessamos, aprendemos, escolhemos. Apenas recoloca a nossa ação numa realidade mais vasta. Não somos seres que se fabricam a partir do nada. Somos seres atravessados por dons, heranças, circunstâncias, encontros, ocasiões, gestos que outros fizeram antes de nós. E se isso é verdade, então os dons que recebemos hoje não são anomalias. São a continuação de um movimento mais antigo. A vida não deixa de chegar até nós por canais que nem sempre controlamos. Uma amizade, uma frase, uma ajuda inesperada, uma beleza entrevá, uma confiança oferecida, uma paciência que alguém demonstra para conosco. Aprender a receber é consentir nesse movimento. Não como numa dívida esmagadora, mas como numa circulação natural da qual fazemos parte. Esse consentimento pode praticar-se de forma muito simples. Não exige uma grande transformação espetacular. Começa muitas vezes num detalhe, num segundo de silêncio que deixamos existir, onde teríamos falado depressa demais. Quando um elogio nos é dirigido, podemos tentar não o afastar imediatamente. Antes de dizer que não é nada, antes de devolver a palavra, antes de reduzir aquilo que acaba de nos ser oferecido, podemos simplesmente deixar uma pequena pausa. 1 ou 2 segundos bastam, por vezes, o tempo de sentir que algo nos está a ser dado. O tempo de deixar as palavras chegarem até nós. Depois vem o obrigado. Um obrigado simples, sem exagero e sem minimização. Não um obrigado apressado que procura fechar o instante, nem um obrigado embaraçado que tenta desaparecer, mas um obrigado presente. Um obrigado que olha verdadeiramente a pessoa à sua frente e reconhece o gesto. É pouco, em aparência, mas esse pouco pede uma verdadeira disponibilidade, porque nos obriga a permanecer por um instante na posição de quem recebeu. Há também o reflexo de retribuir, que é preciso aprender a adiar. Quando um presente nos toca, a nossa mente procura por vezes imediatamente o que poderíamos oferecer em troca. Esse movimento não é mau em si, pode vir de uma verdadeira gratidão, mas quando surge depressa demais, transforma o dom em transação.
Retira ao instante a sua gratuidade. Não deixa que o presente seja um presente. Receber plenamente é aceitar que o retorno não venha de imediato, nem necessariamente sob a mesma forma. Talvez venhamos a dar mais tarde, talvez venhamos a dar noutro lugar. Talvez aquilo que foi recebido se torne um dia paciência para com outra pessoa, generosidade deslocada para alguém diferente, atenção devolvida ao mundo de uma forma imprevisível. A vida nem sempre faz as suas contas na linha reta das nossas trocas imediatas. Por vezes, aquilo que recebemos aqui é devolvido ali, muito tempo depois, por outro caminho. Esta confiança na circulação liberta-nos pouco a pouco da contabilidade interior. Já não precisamos de anular cada dom assim que o recebemos. Podemos deixar o amor, a ajuda, a beleza, a palavra benevolente existir tempo suficiente em nós para nos transformar. Há, contudo, uma forma de recepção mais delicada do que todas as outras: receber o próprio afeto. Receber um serviço, podemos habituar-nos. Receber um elogio, podemos aprender. Mas receber que somos amados, receber que contamos para alguém, receber que somos preciosos no coração de outro, toca uma zona mais profunda, onde muitas vezes despertam as nossas dúvidas mais antigas. Quando uma pessoa nos ama, algo em nós pode ter dificuldade em permanecer tranquilo. Procuramos as razões desse amor, como se fosse preciso verificar a sua legitimidade. Perguntamo-nos se o merecemos, se saberemos estar à altura, se o outro não acabará por descobrir que se enganou. Em vez de receber o amor, transformamo-lo numa prova. Procuramos como nos tornar dignos daquilo que nos é dado, e ao fazê-lo, deixamos de o receber como um dom. No entanto, o amor verdadeiro não funciona como uma recompensa. Não vem apenas saudar um desempenho, uma qualidade, um papel bem cumprido. Dirige-se à pessoa inteira, por vezes até aquilo que ela ainda não sabe acolher em si mesma. Quando tentamos merecer o amor que nos é dado, reduzimo-lo sem querer. Transformamo-lo em salário, em resultado, em validação condicional. Acreditamos torná-lo mais seguro, mas retiramos-lhe a sua gratuidade. Aprender a receber o afeto é consentir que ele nos seja dado, sem que possamos controlar inteiramente as suas razões. É aceitar não dominar o olhar amoroso que o outro pousa sobre nós. É permanecer presente quando uma palavra terna nos alcança, em vez de fugir para a ironia, a dúvida ou o embaraço. É deixar que alguém nos ame sem lhe apresentar imediatamente a fatura dos nossos defeitos. Não é fácil. Por vezes é preciso uma coragem muito doce para permanecer ali, sob uma palavra de amor, sem fugir dela. Mas quando aprendemos a receber assim, algo se distende dentro de nós. Deixamos pouco a pouco de habitar o mundo como contabilistas inquietos, sempre ocupados a equilibrar o que entra e o que sai. Começamos a saborear o que nos é dado antes de procurar como reembolsá-lo. Descobrimos que a nossa vida não é apenas uma empresa que dirigimos, mas também uma graça contínua a qual respondemos. E esse reconhecimento, longe de nos tornar passivos, torna-nos muitas vezes mais generosos. Isso pode parecer paradoxal. Poderíamos pensar que receber melhor é voltar-se mais para si, para aquilo que nos acontece, para o que obtemos dos outros. Mas a experiência mostra outra coisa. Quem sabe receber, conhece por dentro o valor do dom. Sabe o que uma palavra justa pode depositar no coração. Sabe o que um gesto inesperado pode mudar num dia. Sabe o que é ser reconhecido, ajudado, amado, sem ter precisado de merecer tudo. Então, quando dá por sua vez, o seu dom
muda de qualidade. Dá menos para dominar, menos para ser indispensável, menos para criar uma dívida ou provar a sua bondade. Dá porque compreendeu que a vida circula assim. Recebemos, somos transformados e depois algo dessa transformação transmite-se noutro lugar. Receber ensina-nos também a deixar os outros dar. Parece simples, mas muitas relações empobrecem porque uma pessoa se instalou, por vezes sem o querer, no papel daquela que sustenta sempre. Dá, ajuda, escuta, carrega, mas deixa pouco espaço ao outro para vir ao seu encontro. Pouco a pouco, o vínculo perde a respiração. Um torna-se aquele que oferece, o outro aquele que recebe. E mesmo que isso pareça generoso, algo se desequilibra. Deixar o outro dar é deixar-lhe uma dignidade. É reconhecer que ele também tem algo a oferecer. É não confiscar a beleza do gesto por querer ser sempre aquele que cuida. Aprender a receber torna, portanto, as relações mais vivas, mais recíprocas, mais humanas. O dom pode circular nos dois sentidos, e cada um pode conhecer, por sua vez, a alegria de oferecer e a humildade de acolher. Voltemos então à cena do elogio no fim de uma reunião. Alguém se aproxima, diz-lhe que as suas palavras o ajudaram, que a sua intervenção foi justa, que lhe deu algo. Desta vez, não devolve imediatamente. Não pede desculpa por ter sido apreciado. Não diminui a palavra recebida. Apenas para. Deixa as palavras chegar. Porque aprender a receber, no fundo, é aprender a confiar naquilo que nos é dado. É consentir em não ser sempre quem controla o movimento. É reconhecer que a vida também nos alcança através dos outros, pelos seus gestos, pelo seu olhar, pela sua ternura, por atenções que não pedimos, mas que chegam, por vezes, exatamente onde precisávamos delas. Isso não nos dispensa de dar. Pelo contrário, torna o nosso dom mais livre. Damos melhor quando sabemos receber. Oferecemos com mais justeza quando deixamos de procurar compensar sem cessar. Amamos com mais simplicidade quando aceitamos ser amados sem transformar esse amor em dívida. Talvez a verdadeira gratidão comece aí, não na fórmula educada que pronunciamos, mas nessa capacidade de deixar que um dom desça suficientemente fundo para mudar algo em nós. Podemos começar de forma muito simples. Da próxima vez que uma palavra boa nos for dirigida, não a afastar depressa demais. Da próxima vez que uma ajuda nos for oferecida, sentir se a nossa recusa vem de uma verdadeira necessidade ou apenas de uma dificuldade em acolher. Da próxima vez que alguém nos amar, nos estimar, nos agradecer, nos tocar com a sua atenção, permanecer um pouco mais na luz daquilo que nos é dado. Não nos agarrarmos a isso, não o exigirmos, não o transformarmos em algo devido, simplesmente recebê-lo. E nesse gesto, algo em nós se apazigua. Deixamos por um instante de estar diante da vida como diante de uma balança a equilibrar. Voltamos a ser seres atravessados por dons, capazes de dar por nossa vez, porque aceitamos ser nutridos. Aprender a receber não é uma fraqueza, é uma forma de sabedoria. É a aprendizagem interna de uma verdade que muitas vezes esquecemos. Não fabricamos sozinhos as nossas vidas. Muito daquilo que nos sustenta foi-nos oferecido, confiado, transmitido, concedido. E é justo, por vezes, deixar que isso nos alcance sem nos defendermos. Já não precisamos de merecer tudo para acolher tudo. Podemos simplesmente deixar vir o que vem com bondade, recebê-lo com presença e permitir
que essa bondade continue o seu caminho através de nós.